Durante os anos mais sombrios do século XX, a ciência foi arrastada para o abismo por uma máquina de guerra sem limites. Nos laboratórios do Terceiro Reich, sob o comando de uma ideologia implacável, foram realizados experimentos que desafiavam a ética, a razão e até mesmo as leis naturais. Do poderoso Graf Zeppelin, o porta-aviões nazista que buscava dominar os oceanos, as armas voadoras que prenunciaram o futuro do combate aéreo com helicópteros de ataque, passando pelo Tabum, um agente químico descoberto por engano que se tornou uma ameaça silenciosa e letal. A ciência nazista também bateu as portas do apocalipse com a descoberta da fissão nuclear em 1938, abrindo caminho para a corrida atômica. E nas profundezas de suas instalações secretas estavam escondidos os enigmáticos tesseratos de urânio, cubos metálicos cujo propósito ainda gera debates e teorias arrepiantes. Áudio de alta qualidade, a criação da fita de áudio e do gravador magnético. Na década de 1930, a Alemanha estava na vanguarda da tecnologia de gravação de som. Até então, as gravações eram feitas em discos ou cilindros que ofereciam baixa fidelidade e durabilidade limitada. O salto qualitativo veio com a criação do gravador magnético, conhecido como magnetofone, e a invenção da fita de áudio, um meio flexível, barato e facilmente editável. O princípio por trás dessa tecnologia é baseado na magnetização de partículas ferromagnéticas em uma fita plástica revestida com óxido de ferro. Quando a fita passa por uma cabeça eletromagnética, os sinais elétricos do microfone são transformados em campos magnéticos que são registrados na forma de padrões. Quando reproduzido, o processo é revertido e os campos induzem corrente na cabeça de leitura, que é amplificada e convertida novamente em som. A empresa alemã AEG desenvolveu o magnetofone com base nos projetos do engenheiro Fritz Flömer, que havia feito experiências com fitas revestidas com pó metálico. Em 1935, na Exposição de Rádio de Berlim, um gravador magnetofone capaz de reproduzir som com clareza surpreendente foi apresentado publicamente, marcando o início de uma revolução no som gravado. O regime nazista considerou essa tecnologia uma ferramenta estratégica. A capacidade de gravar e reproduzir discursos, instruções militares ou mensagens de propaganda com alta qualidade oferecia vantagens tanto no fronte doméstico quanto em combate. Até mesmo Adolf Hitler utilizou gravações de magnetofone para que seus discursos fossem reproduzidos em sua ausência, criando a ilusão de ubiquidade. Nos últimos anos da guerra, esses gravadores foram usados em operações secretas, espionagem e transmissões de rádio com deslocamento temporal. A fita podia ser editada, cortada e manipulada para alterar facilmente mensagens ou repetir fragmentos, o que isso também o tornou uma ferramenta útil para a desinformação. Após a guerra, os engenheiros aliados ficaram impressionados com a qualidade desses gravadores. Grande parte do equipamento foi confiscada e empresas como a Ampex, nos Estados Unidos, usaram esses projetos como base para o desenvolvimento da indústria de áudio moderna. Graf Zeppelin, o porta-aviões nazista. O Graf Zeppelin foi o único porta-aviões desenvolvido pela Alemanha durante o regime nazista. Concebido na década de 1930 como parte do ambicioso plano de expansão naval conhecido como Plano Zeta, este navio representou uma tentativa de competir com as potências marítimas com um tipo de embarcação que, até então, não havia sido priorizado pela Kriegsmarine. A construção do porta-aviões começou em 1936 no estaleiro Deutsche Werke em Kiel. Seu projeto previa um comprimento de 262 metros, um convés de voo blindado e capacidade para transportar entre 40 e 50 aeronaves, incluindo caças Messerschmitt, Bf-109 adaptados e bombardeiros de mergulho navais Ju-87 Stuka. O sistema de propulsão foi projetado para atingir velocidades de até 35 nós
com proteção antiaérea baseada em múltiplos canhões de médio calibre. No entanto, o projeto nunca foi concluído. À medida que a guerra avançava, a atenção de Hitler se voltou para a produção de submarinos, considerados mais eficazes na Guerra do Atlântico. Em 1940, a construção foi suspensa com 85% do casco concluído. Uma breve tentativa foi feita para retomar o projeto em 1942, mas foi finalmente abandonada em 1943. Durante sua existência inacabada, o Graf Zeppelin foi estudado por engenheiros que analisaram o uso de catapultas, cabos de parada e hangares duplos. Experimentos com radares de aproximação e testes de decolagem em pistas curtas com aeronaves convencionais também foram planejados. Nenhuma dessas ideias se materializou completamente. Em 1945, no final da guerra, o navio foi capturado pelas forças soviéticas. Após breve uso como alvo em testes de armas no Mar Báltico, foi afundado em 1947 por torpedos. Os destroços foram descobertos décadas depois, em 2006, na costa da Polônia, a uma profundidade de 80 metros. O Graf Zeppelin nunca entrou em combate, mas sua própria existência revela uma faceta pouco conhecida da estratégia militar alemã, a tentativa de adaptar seu poder aéreo a plataformas navais em uma corrida contra o tempo que nunca atingiu a maturidade operacional. Armas voadoras, a criação do helicóptero de combate. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha explorou ativamente o desenvolvimento de aeronaves de decolagem vertical. Ao contrário dos aviões convencionais, os helicópteros ofereciam uma vantagem tática crucial: a capacidade de manobrar em espaços apertados, pairar e operar sem pistas. Um dos projetos mais significativos foi o Focke-Wulf Fa-223 Drache, considerado o primeiro helicóptero militar verdadeiramente funcional. Seu projeto incluía 2 rotores principais montados em braços laterais, acionados por um motor central BMW Bramo 323. Atingia uma velocidade máxima de 180 km por hora e podia transportar até 1.000 kg de carga, incluindo armas ou pessoal. O Fa-223 foi inicialmente concebido para tarefas de reconhecimento, evacuação médica e transporte logístico. No entanto, com o desenvolvimento do conflito, surgiram propostas para convertê-lo em uma plataforma armada. Foram realizados testes para instalar metralhadoras MG-15 e pods de bombas leves, com o objetivo de usá-lo como helicóptero de ataque em áreas de difícil acesso, particularmente em regiões montanhosas ou arborizadas. Outro desenvolvimento paralelo foi o Flettner F-282 Colibri, um modelo mais compacto, de cabine única, com rotores entrelaçados e maior estabilidade em voo pairado. Embora seu uso principal fosse para tarefas de observação naval a partir de navios, seu potencial para transportar armas leves também foi estudado, o que foi avaliado durante testes em bases costeiras no Báltico. O principal obstáculo à disponibilidade operacional desses helicópteros armados era sua baixa produção. Apenas algumas unidades do Fa-200 e 23 e menos de 30 do F-282 foram fabricadas. O bombardeio aliado das instalações de produção e a escassez de materiais estratégicos impediram sua implantação em massa. Apesar de suas limitações, esses modelos estabeleceram precedentes técnicos fundamentais: rotores coaxiais, trem de pouso reforçado e cabines com controles adaptados ao voo pairado. Após a guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética capturaram e estudaram essas aeronaves, integrando muitas de suas soluções técnicas aos primeiros helicópteros de combate da Guerra Fria. Tabum, a arma química descoberta por engano. Tabum, também conhecido como GEI, foi o primeiro agente nervoso desenvolvido industrialmente pelo Terceiro Reich. Sua descoberta não foi resultado de uma busca militar direta, mas sim de um encontro casual em 1936 com o químico Gerhard Schrader, que trabalhava para a IG Farben pesquisando novos pesticidas.
Durante testes com compostos organofosforados, Schroeder sintetizou um líquido incolor e com cheiro frutado que se mostrou letal mesmo em doses mínimas. Quando absorvido pela pele ou inalado, esse composto bloqueava a ação da acetilcolinesterase, uma enzima essencial para a transmissão nervosa. O resultado foi uma superestimulação do sistema nervoso, causando contrações musculares, dificuldade respiratória, convulsões e, finalmente, morte por paralisia respiratória. A descoberta foi rapidamente classificada como segredo militar. Em 1939, o exército alemão iniciou a produção do Tabum em uma instalação especialmente construída em Dierenfurt, na atual Polônia. A planta operava sob condições de segurança extremamente rigorosas devido à toxicidade do composto, e os trabalhadores sofriam envenenamentos frequentes, muitas vezes fatais. O Tabum podia ser disperso como aerossol ou por bombas químicas. A Alemanha estocou mais de 12 mil toneladas do agente antes do fim da guerra, armazenadas em projéteis de artilharia e bombas aéreas. No entanto, a arma nunca foi usada na frente de batalha, possivelmente devido ao medo de retaliação química dos aliados ou à incerteza sobre sua eficácia tática no campo de batalha. O desenvolvimento do Tabum marcou o início de uma nova classe de armas, agentes nervosos de ação rápida. Sua eficácia letal, aliada à sua relativa facilidade de produção, abriu caminho para o desenvolvimento posterior de compostos ainda mais perigosos, como sarin e soman. No final da guerra, os soviéticos capturaram a fábrica de Dierenfurt e transferiram parte do equipamento e conhecimento para seus próprios programas de armas químicas, enquanto os aliados ocidentais analisaram amostras e documentação de Tabum como parte da Operação Paperclip. O poder dos deuses. A descoberta da fissão nuclear em 1938. A descoberta da fissão nuclear ocorreu na Alemanha em dezembro de 1938, no laboratório do Instituto Kaiser Wilhelm em Berlim-Dahlem. Os protagonistas eram os cientistas Otto Hahn e Fritz Strassmann, que investigavam os efeitos do bombardeio de átomos de urânio com nêutrons. O que eles esperavam era a formação de elementos mais pesados. No entanto, o que obtiveram foi algo completamente inesperado. Átomos de bário muito mais leves que o urânio. A explicação teórica foi desenvolvida semanas depois por Lise Meitner, exilada na Suécia devido às suas origens judaicas, juntamente com seu sobrinho Otto Frisch. Eles propuseram que o núcleo do átomo de urânio se dividiu em dois ao absorver um nêutron, liberando uma enorme quantidade de energia e mais nêutrons, capazes de iniciar uma reação em cadeia. Esse processo, chamado fissão nuclear, tornou-se imediatamente um marco na física moderna. Não apenas explicou fenômenos que até então eram mal compreendidos, mas também abriu as portas para a liberação de energia em grande escala. Seu potencial como fonte de energia e como base para a construção de armas nucleares foi reconhecido quase imediatamente. A descoberta foi publicada inicialmente em revistas científicas, mas a crescente tensão internacional levou a um véu de segredo. Quando a guerra eclodiu em 1939, o governo alemão assumiu o controle direto de toda a pesquisa em energia nuclear. A descoberta de Hahn e Meitner foi integrada ao incipiente Uranverein, ou Clube do Urânio, o projeto nuclear secreto do Terceiro Reich. Essa descoberta também despertou o interesse dos aliados na corrida atômica, o que levaria ao Projeto Manhattan nos Estados Unidos. Os físicos alemães, apesar de terem sido os primeiros a alcançar a fissão, não conseguiram avançar no mesmo ritmo que seus colegas aliados. Tesseracts, os cubos de urânio nazistas. Durante o desenvolvimento do programa nuclear alemão, conhecido como Uranverein, cientistas do Terceiro Reich tentaram gerar uma reação em cadeia controlada usando urânio metálico. Para isso, fabricaram centenas de minúsculos cubos de urânio de alta pureza, que seriam suspensos em um moderador de nêutrons, principalmente óxido de deutério, ou seja, água pesada.
Cada cubo tinha aproximadamente 5 centímetros de lado e pesava cerca de 2,5 quilos. Eles foram fundidos e usinados em instalações sob supervisão militar, principalmente na cidade de Häckingen, para onde os laboratórios do Instituto Kaiser Wilhelm haviam sido realocados em resposta ao bombardeio aliado. No total, estima-se que 600 a 1.200 cubos foram produzidos, embora nem todos tenham sido usados em testes. O físico Werner Heisenberg, um dos líderes do projeto, conduziu vários experimentos nos quais dezenas desses cubos foram suspensos em um arranjo geométrico específico por fios dentro de um tanque de água pesada. A ideia era refletir e desacelerar os nêutrons emitidos pelo urânio, na esperança de alcançar uma reação nuclear autossustentável. No entanto, a configuração nunca foi suficiente. O número de cubos, a pureza do material e a quantidade de água pesada disponível não foram suficientes para superar o limite crítico. A ocupação aliada da Noruega em 1943 cortou o fornecimento de água pesada da usina Vemork, na Noruega, paralisando grande parte do programa. No final da guerra, os cubos de urânio foram confiscados pelas forças americanas como parte da Operação Alsos, que buscava impedir que a tecnologia nuclear alemã caísse nas mãos soviéticas. Muitos desses cubos foram levados de avião para os Estados Unidos para análise. Alguns são preservados hoje em museus e laboratórios como artefatos históricos marcados com códigos de fundição e procedência. Avanço logístico, criação do tambor hermético para uso militar. Durante o conflito, a necessidade de transportar combustíveis, lubrificantes, água e produtos químicos em condições extremas levou ao desenvolvimento de um container que revolucionaria a logística militar. O galão hermético do tipo Wehrmachtskanister, mais tarde conhecido como jerrycan. Projetado em 1937 por engenheiros alemães a pedido do Ministério de Armamentos, o galão tinha capacidade para padrão de 20 litros e apresentava diversas inovações importantes. Era construído em aço prensado com costuras soldadas e apresentava um formato retangular com 3 alças na parte superior, o que permitia que fosse carregado por 1 ou 2 pessoas ou rapidamente transferido de mão em mão. O projeto incluía um sistema de parede dupla com câmara de ar, o que lhe conferia resistência estrutural a impactos, quedas e deformações. Além disso, a tampa rosqueável conjunta de borracha garantia uma vedação hermética, impedindo o vazamento de líquidos inflamáveis. A geometria do tambor permitia um empilhamento eficiente, otimizando o espaço em caminhões, bunkers e armazéns de campanha. Outra característica importante era a inclusão de um duto de ventilação interno que facilitava o vazamento suave e sem borbulhar. Esse detalhe técnico evitava perdas desnecessárias e acelerava o reabastecimento de veículos blindados, motocicletas ou aeronaves sob fogo inimigo ou em situações de emergência. O galão foi produzido em massa pela Alemanha e amplamente utilizado em todas as frentes. Sua eficácia chamou a atenção dos aliados que, ao capturar os primeiros exemplares, adotaram o design praticamente inalterado. O Reino Unido e os Estados Unidos iniciaram sua própria produção do modelo sob o nome informal de jerrycan, uma referência depreciativa ao apelido Jerry para os alemães. Após a guerra, o galão tornou-se o padrão internacional para armazenamento de líquidos em aplicações civis e militares. Sua forma e funcionalidade sobrevivem até hoje, com variantes modernas feitas de plásticos duráveis ou ligas leves. O avô dos drones, V-1, o primeiro míssil guiado, o V-1, também conhecido como Fieseler Fi-103 ou bomba voadora, foi o primeiro míssil de cruzeiro guiado da história, desenvolvido pela Alemanha como parte do programa de armas de retaliação, ou, em alemão, Vergeltungswaffe, no final da Segunda Guerra Mundial. Projetado em 1942 por engenheiros do Ministério da Aeronáutica do Reich,
O Fue-1 era essencialmente uma aeronave não tripulada de missão única, equipada com um motor pulsojato Argus A014, capaz de atingir velocidades próximas a 640 km por hora e um alcance de até 250 km. Tinha 8,3 metros de comprimento, pesava cerca de 2.150 quilos na decolagem e carregava uma ogiva explosiva de aproximadamente 850 quilos de amatol. O lançamento era feito a partir de rampas inclinadas, utilizando um sistema de catapulta pneumática, embora tenha sido posteriormente adaptado para ser lançado a partir de aeronaves Heinkel E-111. Uma vez em voo, o motor queimava intermitentemente, produzindo o som característico de grunhido, facilmente reconhecível por civis. O sistema de orientação do V-1 era inteiramente mecânico. Utilizava um giroscópio inercial para manter a orientação e um contador de rotações da hélice montado no nariz para calcular a distância percorrida. Ao atingir a distância programada, o motor parava. O míssil descia em queda livre e detonava no impacto. Sua margem de erro era de vários quilômetros. Os primeiros V-1 foram lançados sobre Londres em 13 de junho de 1944, apenas uma semana após o desembarque dos aliados na Normandia. Nos meses seguintes, mais de 9.500 mísseis foram disparados contra alvos no Reino Unido, França e Bélgica. Embora sua precisão fosse limitada, causaram danos graves e milhares de mortes de civis. Para combatê-los, os aliados mobilizaram caças rápidos, artilharia antiaérea e balões cativos. Alguns pilotos britânicos conseguiram abatê-los voando perto e desestabilizando-os com suas asas, uma manobra de alto risco. O V-1 marcou o início do uso de mísseis como arma estratégica. Sua tecnologia foi replicada e superada por desenvolvimentos posteriores nos Estados Unidos e na União Soviética. Morte em marcha. Os sinistros caminhões de extermínio usados para gasear judeus. Os caminhões de extermínio, conhecidos em alemão como Gaswagen, eram veículos modificados pelo Terceiro Reich para assassinar prisioneiros, especialmente judeus, usando gases tóxicos nos primeiros anos da chamada Solução Final de Hitler. A ideia surgiu como uma alternativa móvel às execuções em massa por fuzilamento realizadas pelos Einsatzgruppen na Europa Oriental, que geravam problemas logísticos e um impacto psicológico considerável nos perpetradores. A solução foi converter veículos de carga comuns em câmaras de gás sobre rodas. Gaswagen eram caminhões fechados, geralmente Magirus, Deutz ou Saurer, com uma caixa de metal hermética na traseira. O sistema de exaustão do motor era conectado por um tubo ao interior do compartimento, desviando os gases diretamente para os prisioneiros confinados em seu interior. Os gases emitidos eram ricos em monóxido de carbono, uma substância letal que causava asfixia silenciosa em minutos. Uma operação típica envolvia carregar de 30 a 50 pessoas no caminhão, fechar hermeticamente as portas traseiras, ligar o motor e partir em direção a uma cova previamente cavada. Ao chegarem, os corpos eram descarregados e enterrados. Esse método era usado pela Gestapo e pela SS principalmente em campos de trânsito como Chelmno, onde se estima que mais de 150 mil pessoas morreram nesses veículos entre 1941 e 1943. Técnicos do Instituto de Higiene do Reich colaboraram no projeto dos caminhões, garantindo a estanqueidade do compartimento e otimizando o tempo do processo. Apesar de sua eficiência, eles frequentemente sofriam de problemas mecânicos, e o sistema era considerado ineficiente em comparação com o desenvolvimento posterior de câmaras de gás fixas com Zyklon B. Esses veículos também eram usados em áreas rurais, guetos ou zonas onde não existiam instalações permanentes de extermínio. Permitiam uma eliminação rápida e discreta sem exigir infraestrutura extensa. Seu uso representa uma fase de transição entre os fuzilamentos em massa e o extermínio industrializado dos campos de concentração.
Fábrica de ódio. Os experimentos de Dachau para criar super-homens. Campo de concentração de Dachau, a partir de 1942, experimentos médicos supervisionados pela SS foram conduzidos com o objetivo de desafiar os limites fisiológicos do corpo humano. O objetivo era duplo. Por um lado, buscava-se melhorar o desempenho dos soldados em condições extremas e, por outro, estudar a resistência humana como base para futuras aplicações militares. Os experimentos foram realizados no chamado Bloco de Experimentos Médicos, sob a direção de médicos como Sigmund Rascher, que se reportavam diretamente a altos funcionários do regime. A pesquisa se concentrou em 3 áreas principais: resistência a altitudes extremas, imersão em água gelada e descompressão acelerada. Para simular voos em grandes altitudes, foi construída uma câmara de pressão na qual os prisioneiros eram colocados, expostos a baixas pressões atmosféricas, equivalentes a altitudes acima de 15.000 metros. Convulsões, perda de consciência e morte por embolia ou insuficiência respiratória foram registradas. Os resultados foram documentados em relatórios gráficos e filmados. Em outro conjunto de experimentos, buscou-se o limite da sobrevivência humana em condições hipotérmicas. Prisioneiros foram submersos em tanques de água gelada por horas, sem proteção térmica, e seus sinais vitais foram medidos até o colapso. Posteriormente foram testados métodos de reaquecimento, que variavam de cobertores térmicos ao contato corporal com outros indivíduos, buscando definir técnicas aplicáveis a pilotos abatidos em mares gelados. Além disso, vários compostos farmacológicos, nutrientes e suplementos foram testados na tentativa de aumentar a resistência física, acelerar a coagulação ou prolongar a atividade em condições de extrema exaustão. Alguns desses compostos incluíam derivados de anfetamina e extratos hormonais. A coleta de dados incluiu autópsias e vivissecções sistemáticas em indivíduos que ainda apresentavam sinais vitais. Todos os procedimentos foram realizados sem anestesia ou consentimento, em condições de detenção forçada. As vítimas eram principalmente prisioneiros políticos, judeus e soldados soviéticos capturados. Os limites da moralidade. Experimentos em prisioneiros para testar drogas e tratamentos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista utilizou campos de concentração como ambientes controlados para a realização de testes de medicamentos em humanos. O objetivo era testar a eficácia de medicamentos, vacinas e procedimentos cirúrgicos em condições extremas, simulando ferimentos e doenças que poderiam afetar soldados na linha de frente. Campo de concentração de Buchenwald, assim como Dachau e Ravensbrück, foi palco de numerosos ensaios clínicos forçados. Os prisioneiros eram selecionados com base em sua condição física ou etnia e deliberadamente infectados com doenças como tifoide, malária, tuberculose, febre amarela e hepatite viral. Eles então recebiam compostos experimentais sem doses controladas ou protocolos clínicos. Em experimentos com malária liderados por médicos como Klaus Schilling, o parasita era inoculado diretamente em mosquitos infectados. As vítimas eram tratadas com derivados de quinina e outros antimaláricos experimentais. Respostas febris, alterações hematológicas e tempos de sobrevivência eram avaliados. Em Dachau, testes de vacina contra tifo foram conduzidos usando culturas bacterianas modificadas. Prisioneiros foram inoculados com cepas ativas e posteriormente tratados com formulações de eficácia não comprovada. As taxas de mortalidade foram altas e, em muitos casos, os indivíduos morreram antes de completar a fase de observação. Em Ravensbrück, procedimentos cirúrgicos foram testados em prisioneiras. Fraturas ósseas, amputações parciais e corpos estranhos foram implantados para simular ferimentos de combate. O objetivo era estudar técnicas de limpeza de ferimentos, antibióticos e regeneração de tecidos. Em alguns casos, eles foram deliberadamente infectados com bactérias como Clostridium perfringens para analisar o desenvolvimento da gangrena gasosa. Diversos compostos farmacêuticos fornecidos por empresas como Bayer,
I.G. Farben e Hushist foram testados sem aprovação médica e sem verificação cruzada ou controle por placebo. Não havia documentação padronizada ou mecanismos de monitoramento. Os dados obtidos foram parcialmente utilizados em relatórios científicos confidenciais ou foram ocultados após a guerra. Alguns serviram de base para pesquisas subsequentes em contextos médicos e militares, sem referência à sua origem. Seleção artificial, experimentação eugênica e a busca pela raça superior. A eugenia era uma doutrina central da ideologia nazista, baseada no suposto aprimoramento biológico da raça por meio da seleção artificial. Desde que assumiu o poder em 1933, o regime implementou políticas de esterilização forçada e eliminação sistemática de indivíduos considerados geneticamente inferiores. O programa de esterilização compulsória baseava-se na Lei de Prevenção da Descendência Hereditária. Essa legislação permitia intervenções cirúrgicas em pessoas com epilepsia, esquizofrenia, surdez congênita, retardo mental ou alcoolismo crônico. Entre 1934 e 1939, estima-se que mais de 400 mil pessoas foram esterilizadas em hospitais e centros psiquiátricos. Ao mesmo tempo, o programa Lebensborn, administrado pela SS, incentivava a reprodução seletiva entre indivíduos considerados racialmente puros. Mulheres arianas eram pareadas com oficiais nazistas para conceber filhos que seriam criados sob controle estatal. Características físicas, como cabelos loiros, olhos claros e simetria craniana, eram priorizadas. Em campos de concentração, especialmente em Auschwitz, experimentos dirigidos por médicos como Josef Mengele focavam na herança genética e na manipulação de características físicas. Gêmeos, particularmente gêmeos monozigóticos, eram estudados para compreender os mecanismos de transmissão hereditária. Um dos gêmeos era submetido a tratamentos, cirurgias ou infecções, e então os dois eram comparados anatomicamente após a morte. Tentativas de alterar as características sexuais à força, como a injeção de hormônios sintéticos ou a remoção de órgãos reprodutivos, também eram realizadas para estudar a suposta reversibilidade da homossexualidade e outras anormalidades comportamentais. Esses procedimentos eram realizados sem anestesia ou protocolo médico. Crianças e adolescentes eram submetidos a testes de resistência, crescimento, pigmentação dos olhos e testes físicos, avaliando sua aptidão racial. Aqueles que não atendiam aos critérios eram eliminados do programa ou executados. Produção sob ataque. As fábricas subterrâneas secretas dos nazistas. À medida que a guerra avançava e os bombardeios aliados destruíam sistematicamente a infraestrutura industrial alemã, o Terceiro Reich optou por transferir parte de sua produção militar para instalações subterrâneas. Essa estratégia, iniciada em 1943, buscava preservar a fabricação de armas estratégicas em ambientes menos vulneráveis. O sistema envolvia a adaptação de minas abandonadas, túneis ferroviários e cavidades naturais para a montagem de aeronaves, foguetes, motores e componentes eletrônicos. Algumas instalações foram construídas do zero, escavando a grandes profundidades com trabalho forçado realizado por prisioneiros de campos de concentração. Um dos complexos mais conhecidos era o projeto Mittelwerk, localizado na cordilheira de Konstein, perto de Nordhausen. Os foguetes V2 eram fabricados lá sob rigorosa supervisão da SS. O local possuía mais de 20 quilômetros de túneis e câmaras subterrâneas, equipados com linhas de montagem, sistemas elétricos, ventilação e acesso ferroviário. A mão de obra vinha do campo de concentração de Mittelbau, Dora, adjacente à fábrica. Os prisioneiros eram forçados a trabalhar em condições extremas, sem luz natural, expostos à poeira tóxica, umidade e desabamento. Estima-se que mais de 20 mil pessoas morreram durante a construção e operação do complexo por exaustão, doenças ou execução.
Outros exemplos foram as instalações subterrâneas B-8 Berg Kristall, onde aeronaves Messerschmitt Mi-262 foram montadas, e o sistema de túneis Schwalbe 1 e 2, dedicado à produção de motores de aeronaves e eletrônica de radar. Essas fábricas estavam camufladas sob montanhas, florestas ou mesmo em áreas urbanas. As fábricas subterrâneas representavam uma solução parcial. Embora oferecessem proteção contra ataques aéreos, seu desempenho era inferior ao das plantas convencionais devido às difíceis condições logísticas, à baixa eficiência do trabalho escravo e à constante sabotagem interna. Após a guerra, os aliados inspecionaram essas instalações. Parte de sua tecnologia e design foram reutilizados durante a Guerra Fria para desenvolver bunkers industriais e usinas nucleares subterrâneas. O primeiro míssil balístico de longo alcance, a criação do foguete V-2. O V-2, oficialmente designado Agregat 4 ou A4, foi o primeiro míssil balístico de longo alcance da história. Desenvolvido pela equipe de Wernher von Braun no Centro de Testes de Peenemünde, o V-2 representou um avanço tecnológico ao combinar propulsão de foguete, navegação autônoma e trajetória suborbital. O míssil tinha 14 metros de comprimento, pesava quase 13 toneladas no lançamento e carregava uma carga explosiva de aproximadamente 1 tonelada. Era movido por um motor de propelente líquido alimentado por uma mistura de etanol e oxigênio líquido, capaz de atingir velocidades superiores a 5.000 km por hora e altitudes de até 90 km, entrando brevemente na mesosfera. Uma vez lançado, ele seguia uma trajetória balística, sem intervenção humana, calculada usando um sistema giroscópico e um temporizador de motor. Sua precisão era limitada, com uma margem de erro de vários quilômetros, mas sua velocidade e altitude tornavam impossível sua interceptação pelas defesas antiaéreas contemporâneas. O primeiro uso operacional do V-2 ocorreu em setembro de 1944, quando foi lançado contra Londres a partir de posições na Holanda. Ao contrário do V-1, que podia ser detectado por radar ou interceptado em voo, o V-2 descia a velocidade supersônica sem aviso. Seu impacto foi repentino e a explosão gerou ondas de choque devastadoras. Mais de 3.000 mísseis V-2 foram lançados contra alvos na Bélgica, França e Reino Unido. A produção do quinto 2 foi transferida para o complexo subterrâneo de Mittelwerk, onde milhares de prisioneiros do campo de Dora, Mittelbau, trabalhavam em condições desumanas. Para cada pessoa morta pelo V-2 em combate, estima-se que outra morreu durante sua fabricação. O programa V-2 integrou conhecimentos avançados em aerodinâmica, propulsão, materiais de alta temperatura e sistemas de orientação. Seu desenvolvimento marcou o início da era dos foguetes espaciais e militares. Após a guerra, von Braun e outros engenheiros foram trazidos para os Estados Unidos na Operação Paperclip, onde contribuíram para o programa de mísseis e para a NASA. O avião-foguete nazista, desenvolvimento do Messerschmitt Mi-163. O Messerschmitt Mi-163 Comet foi o primeiro caça movido exclusivamente por um motor de foguete. Projetado pelo engenheiro Alexander Lippisch, o Mi-163 foi concebido como um caça interceptador capaz de atingir altitudes e velocidades inatingíveis por qualquer aeronave aliada da época. A aeronave apresentava um design revolucionário, uma asa delta, uma fuselagem compacta e trem de pouso destacável. Para a decolagem, usava um carrinho de lançamento, que se destacava uma vez no ar. Para o pouso, descia sobre um patim ventral retrátil. Sua estrutura leve permitia extrema manobrabilidade, mas também o tornava instável em voos longos. O motor utilizado era um Walter HWK 109-509, alimentado por uma combinação hipergólica de dois combustíveis extremamente reativos: T-Stoff, composto de peróxido de hidrogênio concentrado, e C-Stoff, uma mistura de metanol, hidrazina e água.
A ignição era imediata ao contato e o empuxo gerado permitia atingir velocidades de até 960 km por hora em apenas alguns segundos e altitudes superiores a 12.000 metros. Seu tempo de propulsão era limitado, menos de 8 minutos. Após ficar sem combustível, o Mi-163 tinha que planar de volta para sua base. Isso o tornava um alvo vulnerável durante a fase de retorno. Em combate, o Comet realizava ataques verticais de alta velocidade contra bombardeiros aliados, disparando canhões Mk-108 de 30 mm. A velocidade era sua melhor defesa, mas também dificultava a mira. Um dos principais problemas era o combustível extremamente perigoso, tanto em solo quanto em voo. Reações químicas podiam detonar a aeronave com o menor contato acidental. Numerosos pilotos morreram durante a decolagem ou pouso devido a explosões espontâneas ou falhas no sistema de pressurização. Apesar de sua inovação tecnológica, o Mi-163 teve um impacto limitado na guerra. Ele só conseguiu abater um pequeno número de bombardeiros antes de ser descartado devido à sua complexidade logística e curto alcance. O primeiro caça a jato, o desenvolvimento do poderoso Messerschmitt Mi-262. O Messerschmitt Mi-262 Schwalbe foi o primeiro caça a jato operacional da história. Seu desenvolvimento começou em 1939. Embora problemas técnicos e decisões políticas tenham atrasado sua entrada em serviço até 1944, quando o domínio aéreo aliado estava quase completo. O Me-262 era equipado com 2 motores turbojato Junkers Jumo 004, capazes de gerar um empuxo combinado de 1.980 kg-força. Essa tecnologia permitiu atingir a velocidades de até 870 km por hora, 540 milhas por hora, superando em muito os caças com motor a pistão. Sua estrutura aerodinâmica foi otimizada para voos de alta velocidade, com asas suavemente enflechadas, trem de pouso retrátil e fuselagem limpa. A versão de combate padrão, o Me-262A1A, era equipada com 4 canhões em maiúsculas K-108 de 30 mm, capazes de destruir bombardeiros pesados com poucos disparos. Versões de reconhecimento, bombardeio leve e treinamento com 2 assentos também foram desenvolvidas. Alguns modelos foram equipados com foguetes Arar experimentais R-4M. O maior obstáculo do Mi-262 era a confiabilidade de seus motores. Os Jumo 004 utilizavam ligas limitadas pela escassez de metais resistentes ao calor, resultando em uma vida útil de apenas 25 horas de voo. Acelerações repentinas podiam causar falhas catastróficas. Outro fator foi a interferência de Adolf Hitler, que ordenou a conversão do Mi-262 em um bombardeiro leve, atrasando a produção do modelo de caça. Essa decisão desviou recursos e diluiu sua eficácia tática. Apesar de suas limitações, o Mi-262 conseguiu abater centenas de aeronaves aliadas, principalmente bombardeiros. No entanto, seu baixo número, a falta de pilotos treinados e os constantes ataques às pistas impediram que mudasse o curso da guerra. Após o conflito, os aliados capturaram exemplares completos e documentação técnica. Os Estados Unidos e a União Soviética incorporaram os princípios do Me-262 ao desenvolvimento de seus primeiros caças a jato, como o F-86 Sabre e o MiG-15. A asa voadora nazista, o difícil desenvolvimento do Horten Ho 229. O Horten Ho 229, também conhecido como Gotha Ugo 229, foi um protótipo de caça desenvolvido pelos irmãos Reimar e Walter Horten com base no conceito de asa voadora. Seu projeto buscava combinar furtividade, alta velocidade e resistência por meio de uma estrutura aerodinâmica sem fuselagem definida ou superfícies verticais.
A aeronave foi concebida em resposta a uma especificação do Ministério da Aeronáutica do Reich que exigia um caça-bombardeiro a jato com carga útil de pelo menos 1.000 quilos, alcance superior a 1.000 quilômetros e velocidade próxima a 1.000 quilômetros por hora. Os irmãos Horten, pioneiros em aerodinâmica e planadores, propuseram um projeto radical, consistindo em uma asa pura com 2 motores Junkers Jumo 004B embutidos na estrutura. A fuselagem, praticamente inexistente, era composta de uma mistura de madeira e resinas sintéticas, materiais não metálicos que reduziam o peso e a assinatura do radar. Essa característica levou a que fosse considerada, em retrospectiva, uma das primeiras tentativas de uma aeronave furtiva. Embora o termo furtivo ainda não existisse, os irmãos Horten exploravam ativamente a redução da refletividade eletromagnética. O RO-229 estava armado com 2 canhões MK-108 de 30 mm e podia transportar bombas em compartimentos internos. Seu trem de pouso era retrátil e sua cabine estava perfeitamente integrado à linha da asa. Testes em túnel de vento indicaram alta manobrabilidade e menor arrasto do que caças convencionais. O primeiro protótipo motorizado voou em fevereiro de 1945, mas caiu logo depois devido a uma falha no motor. O avanço das tropas aliadas interrompeu o programa antes que outras unidades operacionais pudessem ser concluídas. O único protótipo sobrevivente foi capturado pelas forças americanas e levado para o país como parte da Operação Seahorse. Embora nunca tenha entrado em combate, o RO-229 representou um avanço significativo na integração de tecnologia de baixa detecção, materiais compostos e design aerodinâmico extremo. O Vampiro. Quando os nazistas criaram a visão noturna. Durante os últimos anos da guerra, a Alemanha desenvolveu um dos primeiros sistemas operacionais de visão noturna ativa, apelidado de Vampir. O objetivo era melhorar a capacidade de combate de soldados e veículos na escuridão total, antecipando os movimentos inimigos durante as operações noturnas. Sistema Vampir consistia em um emissor infravermelho montado em conjunto com uma mira eletrônica. Ao contrário da visão noturna passiva, que amplifica a luz ambiente, essa tecnologia funcionava projetando luz infravermelha invisível ao olho humano, que era então coletada por um tubo intensificador de imagem. O resultado era uma imagem monocromática em tempo real do ambiente próximo. O modelo ZG-1229 Vampir foi projetado para ser acoplado a rifles de infantaria, especificamente o Sturmgewehr 44. O sistema incluía uma bateria portátil e uma fonte emissora de infravermelho que era acoplada à arma, enquanto a mira era colocada no capacete do soldado. O conjunto completo pesava cerca de 14 quilos, 30 libras, o que limitava sua manobrabilidade. Versões veiculares também foram desenvolvidas, como o sistema FG-1250, montado em tanques Panther, com emissores infravermelhos de maior alcance. Esses veículos eram usados para patrulhas noturnas e emboscadas, particularmente em áreas arborizadas da frente oriental. O alcance operacional era curto, entre 70 e 150 metros, dependendo das condições do terreno e da intensidade do feixe infravermelho. Apesar de suas limitações técnicas e do peso do equipamento, o sistema funcionava efetivamente em ambientes sem luz ambiente. Seu uso foi restrito a unidades especializadas da Waffen-SS e divisões de elite Panzer no final de 1944 e início de 1945. A produção era limitada e não atingiu escala industrial. Apenas algumas centenas de dispositivos foram fabricados antes do colapso do Reich. Os avanços alemães em óptica e fotocatálise foram examinados após a guerra pelos Estados Unidos e pela URSS, lançando as bases para os modernos sistemas de visão noturna usados pelas forças armadas em todo o mundo. Medicamento contra enjoo. O refinamento da escopolamina.
A escopolamina, também conhecida como iosina, é um alcaloide tropânico encontrado naturalmente em plantas como a estramônio e a beladona. Atua como um antagonista colinérgico, bloqueando a ação da acetilcolina no sistema nervoso parasimpático. Seus efeitos incluem sedação, amnésia, visão turva, perda de orientação e alteração da percepção temporal. Antes da Segunda Guerra Mundial, a escopolamina já era usada na medicina como antiespasmódico e antiemético. No entanto, o regime nazista incentivou pesquisas mais amplas sobre suas aplicações farmacológicas e táticas, particularmente nas áreas de interrogatório, controle comportamental e manipulação da consciência. O Instituto de Higiene do Reich e vários ramos da SS, como o Ahnenerbe, estudaram o uso da escopolamina em combinação com outras substâncias, como morfina, pentotal sódico e barbitúricos. O objetivo era desenvolver um soro da verdade que permitisse desinibir o sujeito e extrair informações por meio de interrogatórios direcionados, sem recorrer à tortura física. Esses testes foram conduzidos em campos de concentração como Sachsenhausen e Dachau, onde prisioneiros políticos e soviéticos foram expostos a doses variadas de escopolamina administradas oralmente, intravenosamente ou por inalação. Relatórios internos documentaram a indução de estados confusionais, episódios de extrema sugestionabilidade e perda temporária de memória de curto prazo. Em alguns casos, combinações de escopolamina com hipnose foram testadas para induzir falsas memórias, alterar percepções da realidade ou influenciar a vontade do sujeito. Ampla variabilidade nos efeitos foi observada entre os indivíduos, dificultando sua padronização como uma ferramenta sistemática de interrogatório. Seu uso no campo de batalha também foi avaliado para tratar pânico ou induzir calma artificial em soldados feridos. Os resultados foram inconsistentes, e efeitos colaterais como delírio, alucinações e depressão respiratória tornaram seu uso generalizado desaconselhável. Estudos nazistas sobre escopolamina foram analisados após a guerra por agências de inteligência como a CIA e a KGB, servindo como um precedente para programas de controle mental e guerra psicológica nos anos seguintes. Morte do espaço, o bombardeiro suborbital Sanger-Bredt. O Sanger-Bredt-Silbervogel, ou Pássaro Prateado, foi um projeto teórico de bombardeiro suborbital concebido pelos engenheiros Eugen Sanger e Irene Bredt na Alemanha a partir de 1942. Sua proposta técnica, conhecida como Silbervogel, propunha um veículo capaz de atingir a atmosfera superior, ricochetear nela e realizar bombardeios intercontinentais com alcance global. O projeto consistia em uma aeronave semelhante a um planador de formato aerodinâmico, inicialmente impulsionada por um motor de foguete de combustível líquido. A sequência de decolagem contemplava o uso de uma rampa de lançamento inclinada com mais de 3 quilômetros de extensão, que aceleraria a aeronave a velocidades hipersônicas usando assistência de potência. Uma vez lançado, o bombardeiro atingiria altitudes de aproximadamente 280 quilômetros, entrando brevemente no espaço suborbital. De lá, ele saltaria repetidamente da atmosfera superior, descendo e subindo como uma pedra quicando na água. Essa técnica, chamada de skip glide, permitiria que ele viajasse mais de 20 mil quilômetros, bombardeando qualquer ponto do planeta. A carga útil projetada era uma bomba pesando várias toneladas que poderia atingir alvos como Nova York ou Moscou em menos de 1 hora. O retorno da aeronave não foi planejado. Era uma missão só de ida ou um pouso subsequente não especificado. O projeto Silbervogel foi considerado ambicioso demais para as capacidades tecnológicas da época. Limitações na propulsão, materiais térmicos e controle de voo tornaram sua construção inviável durante a guerra. No entanto, o trabalho teórico de Sanger e Bredt foi extremamente detalhado e rigoroso, incluindo cálculos balísticos, efeitos de reentrada atmosférica e dissipação térmica.
Após o colapso do Terceiro Reich, os documentos do projeto foram capturados pelos aliados. A União Soviética tentou recrutar Sanger para desenvolver sua própria versão do Silbervogel, enquanto nos Estados Unidos seu trabalho influenciou projetos posteriores como o X-20 Dyna-Soar e, até certo ponto, o Space EX-20, ônibus espacial. O avião de caça do povo, o desenvolvimento do Heinkel I-162. O Heinkel I-162, também conhecido como Volksjäger, que significa caça do povo, foi um caça a jato desenvolvido pela Alemanha nos meses finais da Segunda Guerra Mundial como parte de um programa de emergência para combater a superioridade aérea dos aliados. Projetado e produzido em tempo recorde, apenas 90 dias entre o pedido e o primeiro voo, o RE-162 atendeu aos requisitos do Ministério da Aeronáutica do Reich para uma aeronave barata, rápida e fácil de construir, mesmo por trabalhadores não qualificados ou adolescentes da Hitlerjugend, que também seriam treinados como pilotos. A aeronave era movida por um único motor BMW 003 montado acima da fuselagem, um arranjo não convencional que facilitou sua fabricação modular. Atingia velocidades de até 900 km por hora, 560 milhas por hora, tornando-se um dos caças mais rápidos de sua época. Era armado com 2 canhões MG-150 e um de 20 mm, ou, em algumas versões, canhões MK-108 de 30 mm. Devido a restrições de material, grande parte da fuselagem era construída em madeira laminada, o que acelerou a produção, mas reduziu sua resistência estrutural. Inúmeros defeitos ocorreram, incluindo desprendimento de asas em voo e falhas no trem de pouso. Os primeiros testes levaram a acidentes fatais, mesmo entre pilotos de teste. Apesar de suas limitações, o RE-162 oferecia uma excelente relação peso-potência e notável aceleração em combate. Sua cabine era equipada com assento ejetável, uma raridade para a época, e o projeto priorizava a visibilidade do piloto. A aeronave exigia uma pista curta e podia ser montada em fábricas subterrâneas ou até mesmo em túneis ferroviários. Entrou em serviço operacional no início de 1945, em unidades como a JE-1, mas apenas cerca de 300 unidades foram construídas, das quais pouquíssimas chegaram a participar de combate real. Seu impacto foi mais simbólico do que tático, refletindo os esforços desesperados do regime para manter a defesa aérea. O OVNI nazista, os projetos do misterioso disco voador de Hitler. Durante os últimos anos do Terceiro Reich, circularam relatórios e documentos fragmentados sobre o projeto de aeronaves circulares comumente chamadas de discos voadores ou Flugkreisel. Embora a existência de protótipos totalmente funcionais não seja confirmada, vários planos e investigações preliminares foram de fato registrados por engenheiros alemães. Um dos projetos mais citados é o atribuído a Andreas Epp, que propôs um disco rotativo com bocais de empuxo verticais e capacidade de pairar. Outro desenvolvimento foi o do engenheiro Rudolf Schriever, que teria trabalhado em um modelo de disco movido por turbinas convencionais. Ambos os projetos foram submetidos a autoridades técnicas, embora nenhum tenha passado da fase de testes em solo. O programa mais estruturado envolveu a BMW em sua fábrica em Praga, onde uma equipe de engenheiros, incluindo Georg Klein, avaliou projetos aerodinâmicos de fuselagem circular. O modelo mais desenvolvido teria sido o V-7, uma aeronave de decolagem vertical com múltiplos rotores envoltos em uma fuselagem em forma de disco, teoricamente capaz de atingir grandes altitudes e velocidades. Esses projetos estavam vinculados a pesquisas sobre levitação aerodinâmica, propulsão radial e sustentação giroscópica, mas os relatórios técnicos disponíveis não incluem dados verificáveis sobre voos bem-sucedidos. As referências a esses projetos são baseadas em depoimentos, desenhos técnicos não aprovados e artigos da imprensa do pós-guerra, muitos deles sem verificação empírica.
Após a capitulação alemã, os serviços de inteligência soviéticos e americanos compilaram toda a documentação relacionada às tecnologias aeronáuticas avançadas. Alguns desses projetos foram classificados, outros destruídos. Durante a Guerra Fria, a mitologia em torno desses dispositivos cresceu, alimentada por teorias da conspiração e literatura pseudocientífica. Em nível técnico, os princípios desses projetos não diferiam muito dos experimentos ocidentais posteriores em decolagem e pouso verticais, embora na década de 1940 ainda não existissem os materiais e a capacidade de controle necessários para sustentar um sistema circular estável e funcional em voo. Até hoje, ele acredita que os chamados discos voadores nazistas eram estudos preliminares de geometria aeronáutica não convencional, sem evidências de execução prática bem-sucedida. A peste mortal. Pesquisa nazista sobre o uso de mosquitos como armas biológicas. Um dos projetos mais inusitados dos nazistas foi a pesquisa sobre o uso de mosquitos como vetores de doenças, particularmente malária, como arma biológica contra populações civis e tropas inimigas. A pesquisa foi realizada no Instituto de Entomologia da SS Ahnenerbe, sob a direção do médico e entomologista Eduard Maio, subordinado à SS. O trabalho se concentrou na espécie Anopheles, transmissora do parasita Plasmodium falciparum. O objetivo era testar a viabilidade de liberar mosquitos infectados em regiões específicas para causar epidemias controladas. Os experimentos foram conduzidos principalmente em torno do campo de concentração de Dachau, onde um grande número de mosquitos foi criado em condições artificiais. Parte dos testes envolveu infectar os insetos, alimentando-os com sangue contaminado e observando sua taxa de transmissão quando picavam prisioneiros humanos. Outras variáveis analisadas incluíram o tempo de sobrevivência dos mosquitos, sua resistência ao transporte, seu comportamento em diferentes climas e o número de picadas necessárias para garantir a transmissão da doença. Os resultados foram documentados em relatórios internos da SS, com ênfase na possibilidade de usar essa estratégia em áreas rurais da Frente Oriental ou em regiões libertadas pelos aliados. Não há evidências conclusivas de que esses estudos tenham chegado a uma fase operacional. No entanto, testes de campo em ambientes controlados foram planejados e pequenas câmaras de liberação de insetos foram até construídas para testes de dispersão. Relatórios sobre essa linha de pesquisa foram avaliados após a guerra pelos aliados e posteriormente pela Convenção de Genebra, que classificou o uso de insetos como vetores de armas como formas proibidas de guerra biológica. Operação Bernhard, tentativa do Reich de usar a inflação monetária como arma. A Operação Bernhard foi uma operação secreta do Terceiro Reich, com o objetivo de desestabilizar a economia britânica por meio da falsificação em massa de libras esterlinas. Supervisionada pela SS e dirigida pelo oficial Bernhard Kruger, a operação combinou técnicas de impressão de alta precisão, conhecimento bancário avançado e o uso forçado de especialistas judeus mantidos em campos de concentração. O projeto teve origem em 1939, mas ganhou impulso real a partir de 1942, quando as falsificações atingiram um nível de qualidade suficiente para enganar até mesmo especialistas do Banco da Inglaterra. As falsificações incluíam principalmente notas de 5, 10, 20 e 50 libras, reproduzindo com precisão o papel, o design, a marca d'água, os números de série e a textura original. A produção ocorreu dentro do campo de concentração de Sachsenhausen, em um bloco isolado e sob segurança máxima. Impressores, gravadores, tipógrafos e financistas judeus deportados foram reunidos lá, forçados a colaborar sob ameaça de execução. As prensas eram modelos tipográficos de alta precisão, modificados para imitar o acabamento da Casa da Moeda Britânica.
Estima-se que 130 a 140 milhões de libras esterlinas falsas foram impressas, tornando a Operação Bernhard a maior operação de falsificação de moeda da história. Algumas dessas notas foram introduzidas em circulação por meio de bancos suíços, intermediários do mercado negro e pagamentos a espiões e agentes no exterior. Elas também foram usadas para comprar matérias-primas estratégicas e equipamentos tecnológicos. O plano original era lançar grandes quantidades de notas falsas sobre o Reino Unido a partir de aeronaves, com o objetivo de causar inflação, perda de confiança na libra e caos financeiro. Essa fase nunca foi executada, embora a ameaça persistente tenha forçado o Banco da Inglaterra a retirar todas as notas acima de 5 libras de circulação durante o período do pós-guerra. No final de 1944, os falsificadores foram transferidos para o campo de concentração de Ebensee, onde foram libertados pelas tropas aliadas em 1945. Alguns sobreviventes testemunharam nos julgamentos de Nuremberg. A mãe dos mísseis guiados, a perigosa bomba Rurstal SD-1400X. A Rurstal SD-1400X, também conhecida como Fritz X, foi uma das primeiras bombas guiadas de precisão utilizadas em combate. Desenvolvido pela empresa Rurstal sob a direção do engenheiro Max Kramer, o Fritz X foi projetado especificamente para destruir alvos blindados e navais a partir de grandes altitudes. A arma consistia em uma bomba de queda livre de 1.400 quilos, baseada no modelo de penetração SD-1400, equipada com aletas móveis, e uma unidade de controle por radiofrequência. O sistema de orientação permitia que a trajetória fosse corrigida em meio à descida usando sinais transmitidos pela aeronave de lançamento, aumentando consideravelmente a precisão em comparação com bombas convencionais. A bomba era lançada por bombardeiros Dornier do 217, operando a mais de 6.000 metros, 20.000 pés. Uma vez lançada, o operador visual acompanhava a trajetória do projétil usando um sinalizador na parte traseira, enviando ordens corretivas por rádio por meio de um manche. O Fritz X podia penetrar até 130 milímetros, 5 polegadas, de blindagem naval antes de detonar, tornando-se uma ameaça direta a cruzadores e encouraçados. Foi usado pela primeira vez com sucesso em 9 de setembro de 1943, quando afundou o encouraçado italiano Roma, matando mais de 1.300 tripulantes. No mesmo dia, outro projétil danificou gravemente o encouraçado Itália. Também foi usado contra alvos aliados no Mediterrâneo, danificando o cruzador britânico Uganda e outras embarcações. O Fritz X representou uma transição para munições inteligentes, antecipando os princípios das bombas guiadas por laser ou satélite desenvolvidas décadas depois. Sua principal limitação era exigir que a aeronave lançadora permanecesse na linha de visão e dentro do alcance do alvo, tornando-a vulnerável à artilharia antiaérea e aos caças inimigos. O uso efetivo do Fritz X cessou no final de 1944, à medida que os aliados adotaram contramedidas eletrônicas e aumentaram o domínio aéreo. No entanto, seu impacto tecnológico foi significativo e seus princípios foram estudados após a guerra pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Banzai, meu Führer, a incrível história dos kamikazes alemães. Com a iminente derrota militar, setores do alto comando alemão começaram a considerar ataques suicidas organizados como último recurso contra o avanço dos aliados. Parcialmente inspiradas pelas táticas kamikaze japonesas no Pacífico, surgiram propostas para empregar pilotos voluntários em missões de ataque contra bombardeiros, navios ou posições-chave. Um dos projetos mais concretos foi o Bahrenbah 349 Natter, uma aeronave de foguete de decolagem vertical projetada para interceptar formações de bombardeiros de alta altitude. O Natter era lançado de uma plataforma fixa, impulsionado por um motor de foguete Walter HWK 109-509 e 4 propulsores. O piloto era obrigado a subir rapidamente,
disparar uma salva de foguetes Arar Henschel AS-217 e, em teoria, ejetar antes do impacto ou esgotamento do combustível. Na prática, a taxa de sobrevivência era mínima. Outro projeto foi o Mistel, uma combinação de um caça tripulado montado em um bombardeiro não tripulado carregado com explosivos. O piloto dirigia a aeronave para a vizinhança do alvo, liberava o pod inferior e retornava. Embora esse modo não exigisse suicídio, vários pilotos foram treinados para aceitar a opção de permanecer até o impacto em caso de falha técnica ou evasão inimiga. No nível doutrinário, a Luftwaffe nunca adotou oficialmente táticas suicidas como método padrão. No entanto, nos meses finais do conflito, unidades especiais foram formadas com recrutas voluntários, como a Leonidas Staffel, criada em 1944, sob a supervisão da organização SS Sonderkommando, Dirlewanger. Os membros foram treinados em missões unidirecionais, embora estas nunca tenham sido executadas sistematicamente. O conceito também foi avaliado para atacar alvos terrestres com aeronaves guiadas manualmente e carregadas de explosivos, mas nenhum sistema funcional foi implementado antes do colapso militar. Dificuldades técnicas, a oposição de alguns comandantes e o rápido avanço dos aliados impediram seu efetivo desdobramento. A proposta de kamikazes alemães permaneceu em fase experimental, nunca se tornando uma tática de combate consolidada. O rato amaldiçoado. O desenvolvimento do Panzer 8 Maus. O Panzerkampfwagen 8 Maus foi o tanque mais pesado já construído. Projetado por Ferdinand Porsche e produzido pela Krupp, o Maus foi concebido como um superpanzer que era capaz de quebrar qualquer linha defensiva aliada por meio de blindagem extrema e poder de fogo avassalador. Seu desenvolvimento começou em 1942 sob ordens diretas de Hitler, que cada vez mais se inclinava a projetos de armamento colossais. O Maus tinha um peso total de 188 toneladas, tornando-o inadequado para a maioria das pontes e estradas. Media 10,2 metros de comprimento, 3,71 metros de largura e 3,63 metros de altura, com uma tripulação de 6 pessoas. O armamento principal era um canhão KWK-44 L15 5 de 128 mm, equivalente ao usado por caça-tanques, Jagdtiger, acompanhado por um canhão coaxial KWK-44 L 36,5 de 75 mm. Essa combinação permitiu que ele engajasse alvos blindados, bem como infantaria e fortificações. A blindagem frontal chegava a 240 mm na torre e 200 mm no casco, tornando-o praticamente invulnerável às armas antitanque aliadas da época. Um de seus maiores problemas era seu motor. 2 variantes foram testadas, um motor a gasolina Daimler-Benz MB509 e um motor a diesel experimental MB517. Ambos eram acoplados a um gerador elétrico que acionava 2 motores elétricos nas esteiras, seguindo um sistema de propulsão híbrido. No entanto, a velocidade máxima era inferior a 20 km por hora, com alcance extremamente limitado. 2 protótipos foram construídos entre 1944 e 1945, um com torre e outro sem. Ambos foram testados em Kummersdorf e Böblingen, mas nunca entraram em combate real. À medida que as forças soviéticas se aproximavam, os tanques foram parcialmente destruídos por suas tripulações. O Exército Vermelho posteriormente capturou os restos e montou uma unidade funcional a partir de componentes de ambos os protótipos. O Maus refletia uma filosofia de guerra baseada na força bruta, incompatível com as necessidades logísticas e táticas do campo de batalha moderno. Seu tamanho, consumo de combustível e mobilidade limitada o tornaram um símbolo de excesso técnico e do desengajamento estratégico do alto comando alemão nos anos finais do conflito. Túneis de Steinbruch, o impressionante laboratório secreto de bombas atômicas na Áustria. Perto do fim da guerra, parte do programa nuclear do Terceiro Reich
foi transferida para uma instalação escondida nos Alpes austríacos, especificamente em uma rede de túneis sob a montanha Steinbruch, perto da cidade de Sankt Georgen an der Gusen, na Alta Áustria. Este enclave teria funcionado como um laboratório instalação subterrânea para o desenvolvimento de armas nucleares, sob controle direto da SS e ligada ao campo de concentração de Gusen II. A existência do sítio foi confirmada décadas depois por meio de investigações arqueológicas, depoimentos de prisioneiros e documentação parcial descoberta após a guerra. Os túneis faziam parte do complexo Berg Kristall, originalmente destinado à produção do jato Mi-262, mas uma seção restrita teria sido reaproveitada para pesquisa atômica no final da guerra. Alguns relatos indicam que o sítio continha laboratórios, salas de teste, áreas de armazenamento de materiais radioativos e equipamentos científicos especializados. A equipe incluía físicos afiliados ao Uranverein, além de técnicos e trabalhadores forçados da zona rural próxima. Não há registros confirmados de uma reação nuclear controlada ou de um protótipo de bomba funcional sendo alcançado. Pesquisas contemporâneas, como a do documentarista Andreas Sulzer, identificaram anomalias geológicas, níveis de radiação residual e a infraestrutura permanece consistente com a atividade científica de alto nível. No entanto, a falta de documentação conclusiva e o extremo sigilo do projeto limitaram a validação acadêmica completa. Hipóteses sugerem que testes preliminares com isótopos de urânio e tório e possivelmente experimentos convencionais de implosão podem ter sido realizados em Sankt Georgen, embora sem atingir a massa crítica necessária para uma explosão nuclear. Suspeita-se também que o local serviu como ponto de parada para materiais estratégicos em trânsito. Após a ocupação aliada, a área foi desmantelada e o acesso bloqueado. Parte do conhecimento técnico foi absorvido pelas potências vitoriosas por meio da Operação Paperclip e programas de transferência científica. Projeto Urânio. O dia em que os alemães quase conseguiram construir a bomba nuclear. O Projeto Urânio foi o nome dado ao programa nuclear alemão, formalmente iniciado em 1939, poucas semanas após a descoberta da fissão nuclear por Otto Hahn e Fritz Strassmann. Sob a supervisão do Reichsforschungsrat, o Conselho de Pesquisa do Reich, o projeto reuniu vários dos principais físicos do país, incluindo Werner Heisenberg, Kurt Werner e Johannes Vermeer, Dibner, Walter Gerlach e Carl Friedrich von Weizsäcker. O plano tinha dois objetivos. Primeiro, determinar a viabilidade de construir um reator nuclear autossustentável e, eventualmente, desenvolver uma arma de fissão baseada em urânio-235 ou plutônio. A abordagem inicial foi científico-experimental, com testes focados na construção de pilhas nucleares usando cubos de urânio metálico suspensos em água pesada como moderador. Experimentos mais avançados foram realizados em Leipzig, Berlim, Häckingen e Haigerloch, onde se localizava o reator experimental mais próximo da criticidade, conhecido como B8. Essa pilha, composta por 664 cubos de urânio suspensos em uma esfera de água pesada, não conseguiu sustentar uma reação em cadeia autossustentável, embora tenha chegado perto. O programa tinha 3 limitações principais. Primeiro, a escassez de água pesada após a interrupção do fornecimento da usina de Vemork, na Noruega. Depois, a incapacidade de separar isótopos de urânio em larga escala. E, finalmente, a dispersão de recursos diante das prioridades da guerra convencional. Ao contrário do Projeto Manhattan, o programa alemão nunca progrediu além do estágio de laboratório. Os cientistas se concentraram na física do reator em vez do design de armas. Também houve debate sobre se Heisenberg e sua equipe compreenderam completamente a viabilidade prática de uma bomba nuclear, ou se tentaram deliberadamente retardar seu desenvolvimento. Após a guerra, documentos, materiais e cientistas do Projeto Urânio foram capturados pelos aliados durante a Operação Alsos.
Vários foram levados para a Inglaterra e detidos em Farm Hall, onde suas conversas foram gravadas secretamente, revelando sua surpresa ao saber do bombardeio de Hiroshima. Pervitin, a droga que viciou os soldados alemães. Pervitin foi uma metanfetamina sintetizada na Alemanha em 1937 pela empresa Temmler Werk, com sede em Berlim. Inicialmente comercializado como um estimulante de venda livre, era anunciado como um energizante que aumentava o estado de alerta, eliminava a fadiga e melhorava o desempenho físico e mental. Rapidamente se tornou popular entre estudantes, donas de casa e trabalhadores. Seu impacto na produtividade civil. A partir de 1939, o alto comando começou a distribuí-lo em massa entre as tropas da Wehrmacht, especialmente em operações fisicamente exigentes, como a campanha Relâmpago contra a França em 1940. O objetivo era manter os soldados acordados por dias, imunes ao medo e à exaustão. Cada comprimido continha entre 3 e 5 miligramas de metanfetamina. Eles eram administrados em doses múltiplas durante marchas, ataques noturnos e manobras de longo alcance. Ordens táticas recomendavam seu uso para manter o ritmo ofensivo e prevenir a exaustão psicológica. Estima-se que mais de 35 milhões de comprimidos de Pervitin foram distribuídos somente durante o primeiro ano de uso militar. O efeito imediato foi uma sensação de invulnerabilidade e euforia, bem como um estado de alerta extremo e resistência à dor. No entanto, com o uso prolongado surgiram efeitos colaterais graves, incluindo paranoia, alucinações, arritmias, agressividade e colapso físico. Muitos soldados desenvolveram dependência e sofreram episódios psicóticos em combate. À medida que a guerra avançava, formulações mais potentes foram testadas. Uma mistura de metanfetamina com cocaína foi testada, e morfina em forma de comprimido, conhecida como Deneb, destinada a unidades de elite e comandos em missões suicidas. Foram testados em prisioneiros no campo de concentração de Sachsenhausen, com consequências devastadoras. Em 1944, as autoridades médicas do Reich começaram a alertar sobre os efeitos destrutivos da Pervitin, mas sua distribuição nunca foi totalmente interrompida. Após a guerra, relatos de seu uso generalizado levantaram preocupações entre psiquiatras e exércitos de outros países que estudaram o impacto do abuso de estimulantes no moral e na estabilidade das tropas. Armas químicas, a síntese do sarin. O sarin, designado GB pelos aliados, foi desenvolvido na Alemanha em 1938, apenas 2 anos após a descoberta do tabum. Sua síntese também foi acidental, resultado de pesquisas, visando o desenvolvimento de pesticidas mais eficazes por químicos da IG Farben, particularmente nos laboratórios de Elberfeld. Quimicamente, o sarin pertence ao grupo dos organofosforados e compartilha com o tabum o mecanismo de ação. Ele inibe a acetilcolinesterase, causando um acúmulo de acetilcolina nas sinapses nervosas. Isso gera contrações musculares incontroláveis, paralisia e, eventualmente, asfixia. No entanto, o sarin é mais volátil e cerca de 10 vezes mais tóxico que o tabum, tornando-o um agente de ação mais rápida e eficaz. Durante os anos de guerra, o processo de sintetizar e purificar o sarin continuou a ser aperfeiçoado, embora nunca tenha sido produzido em grandes quantidades. A principal fábrica foi planejada para Falkenhagen, mas os avanços em infraestrutura e escala industrial foram interrompidos por bombardeios e pressão da frente oriental. Embora a Alemanha possuísse reservas de tabum e conhecimento avançado de sarin, decidiu não usar esses agentes no campo de batalha. O motivo não era ético, mas estratégico. Hitler, tendo sido vítima de gás mostarda na Primeira Guerra Mundial, é suspeito de temer uma retaliação semelhante dos aliados que ele acreditava também possuírem armas químicas modernas. Após a capitulação da Alemanha, os aliados descobriram documentos, instalações e amostras de sarin.
O composto foi transportado para os Estados Unidos e a União Soviética como parte dos despojos científicos do pós-guerra. Seu desenvolvimento marcou uma virada na história da guerra química e foi um dos principais precursores da Convenção sobre Armas Químicas de 1993.